noite, queridos irmãos, graça e paz. Bom demais estarmos juntos para, como igreja, prestarmos o nosso culto ao Senhor, manifestarmos a nossa alegria, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O nosso contexto pode não ser o melhor. As coisas podem não ser exatamente como gostaríamos que fosse, de acordo com a nossa visão, de acordo com as nossas escolhas, mas é muito bom sabermos que o Senhor está no controle. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer, porque aquilo que o Senhor quer é melhor para nós. É muito bom podermos nos encontrar então como igreja, você aí no seu lar, você na sua casa, eu aqui no meu lar, na minha casa, e a gente poder então juntos, pela tecnologia que nos é oferecida, servir ao Senhor, adorar o nosso Deus. No início do nosso culto, eu quero lembrar com você, porque você certamente conhece este versículo. Está lá no livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vivemos num período de enfermidades na nossa terra. Nós precisamos nos humilhar, precisamos orar ao Senhor, a fim de que este mal seja dissipado, a fim de que a nossa terra seja sarada. E eu estou falando isso no início do nosso culto, porque quero pedir, como tenho pedido, as orações dos irmãos pelos profissionais que estão na linha de frente. Nós nos lembramos sempre dos garis, dos policiais, do pessoal da área de saúde, queridos, porque eles estão na linha de frente, alguns deles estão com os nervos em frangalhos, estão passando mesmo por momentos de instabilidade. Por isso, o meu pedido aos irmãos. Nós temos pessoas da igreja que estão atuando nessas áreas, precisamos pedir em favor deles também. Orar, irmãos, em favor também daquelas pessoas que, de alguma forma, foram alcançadas por esta enfermidade. Nós temos recebido mensagens através do WhatsApp, no privado, me informando a respeito de pessoas que estão passando por situações assim, de contágio, de contaminação. Vamos orar uns pelos outros, lembrando, nós temos recebido notícias do pastor Newton, da Convenção Batista Carioca, temos recebido notícias do pastor Sócrates, da Convenção Batista Brasileira, e é possível, queridos, que tenhamos bem mais pastores, outros líderes com seus familiares. Vamos nos lembrar desses irmãos, desses companheiros de estrada, companheiros de caminhada com as nossas orações. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele que o Senhor esteja cuidando da igreja, zelando por nós, nos protegendo, nos guardando de situações piores. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você a dar ao Senhor o seu melhor culto. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor, é um momento tão especial para a igreja. Aquilo que mantém a igreja, aquilo que fez com que a igreja nascesse e aquilo que mantém a igreja. A presença do Senhor, o amor de Deus,
o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a presença do Senhor na igreja. É isso que vamos cantar, vamos louvar o nosso Senhor e Deus. Vamos adorar o dono das estrelas. Estás acima de tudo, por isso eu realmente adoro, Senhor. Eu adoro a Ti, Deus. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Todos juntos cantem a Ele.
Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor a quem servimos. Longe do rigor institucional, como falamos hoje pela manhã. Deus como nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória. Vamos cantar, irmãos, pensando no sacrifício que Jesus fez na cruz, falando do alto preço, cantando do alto preço que Jesus pagou por amor a nós. Contigo fosse o meu
dá uma saudade. Quantas vezes nós cantamos a Deus esse cântico e nesse momento nós nos abraçávamos e manifestávamos o nosso carinho pelos nossos irmãos, a alegria de estarmos juntos, sendo um em Cristo. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que nós estamos fisicamente separados, irmãos, mas é tão importante quando nós nos unimos para prestarmos como igreja o nosso culto ao Senhor. Não perca a oportunidade de estar junto com os seus irmãos. Se programe para participar dos cultos, se programe para participar das atividades que estão sendo promovidas pela igreja. Nós estamos buscando alguns caminhos, nós queremos disponibilizar algumas lives alternativas, mas tudo fica muito mais difícil em função do nosso contexto. Mas os irmãos não deixem de participar e vamos crescendo juntos, vamos caminhando juntos, buscando soluções juntos como igreja do Senhor. Nós vamos orar, irmãos, e eu quero, nesse momento, orar pedindo a Deus em seu favor. Nós temos nossos queridos que estão vivendo momentos de instabilidade. Algumas vezes nós temos falado sobre ansiedade, depressão, essas coisas, essas enfermidades da alma geradas pela depressão, pela circunstância, pela quarentena que estamos vivendo. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros, vamos nos lembrar dos nossos irmãos em oração, lembrar daqueles que não estão participando conosco, não estão participando dos grupos. Eu lembro sempre e peço sempre, irmãos, pela irmã Deusi, querida irmã Deusi, que nos faz tanta falta na comunhão. Irmão Otto, a irmã Amelinha já está no grupo, não é? Já está participando, foi ajudada possivelmente por alguém da família, mas está participando do grupo. Mas temos a irmã Titor, que está lá e naturalmente com dificuldade de acesso e não consegue participar do grupo. E é possível que você saiba de mais alguém. Não deixe de orar por essas pessoas, considerando a nossa dificuldade, a impossibilidade mesmo de deslocamento, até mesmo para fazermos uma visita fica difícil. Eu espero que nenhum de nós esteja contaminado, mas numa situação dessa, se nós tivermos problema, nós vamos levar problema para os nossos irmãos. Então o caminho é orar, o caminho é pedir a Deus em favor deles. Vamos fazer assim, irmãos, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos pelo que o Senhor é. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado. Nós não deixamos, Senhor, de orar nesse sentido, de externar a nossa alegria, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem sido. Mesmo, ó Deus, que tantas vezes a gente não consiga entender, perdoa, Senhor, as nossas limitações. Nós muitas vezes não entendemos mesmo, mas nós queremos, Senhor, confiar no Senhor cegamente, na certeza de que o Senhor está sim zelando por cada um de nós. Nós queremos, Senhor, colocar no teu altar, colocar diante do Senhor os profissionais que estão trabalhando na área da saúde, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando na limpeza das ruas,
aqueles que estão trabalhando, Senhor, para que de alguma forma nós possamos permanecer em casa. Que o Senhor possa cuidar da saúde deles, que eles possam, Senhor, ser tratados, sustentados pelo Senhor. Quero te pedir em favor daqueles irmãos que citei ainda há pouco, a irmã Titor, irmão Otto, irmã Deusi e outros, Senhor, a irmã Iná, irmãos que estão afastados de nós geograficamente, mas estão impossibilitados de participarem dos cultos nos grupos do WhatsApp, estão distantes. Nós pedimos por eles, Senhor. Nós não esquecemos dos nossos irmãos. Te pedimos por eles, que eles sejam guardados, Senhor, que eles sejam sustentados pelo Senhor. Deus querido, tira a tristeza de seus corações. Eles possam, ó Deus, ser mantidos pelo Senhor. Deus querido, que logo, logo a tua igreja possa estar se reunindo no templo e possamos promover um grande culto de adoração ao Senhor. Uma grande festa de louvor e adoração. Te pedimos, Senhor, o Senhor continue conosco nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. O Senhor é aquele que zela por nós, é aquele que não chega atrasado. E nós cremos piamente nisso. Eu quero ainda te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que não pertencem à igreja de Botafogo, mas pertencem à tua igreja. Ó Deus, que sejam alcançados com a tua graça, com o teu favor. Cada um com a sua luta, cada um com o seu conflito, possam, ó Deus, ser desafiados a confiar no Senhor. Quero te pedir ainda para aquelas pessoas que ainda não têm intimidade, não te conhecem, não têm experiências contigo, que elas te conheçam, Senhor, que elas dependam do Senhor, que elas sejam alcançadas com a tua graça, com o teu favor, que Jesus Cristo seja salvador delas, Senhor, que elas dependam de Jesus e somente de Jesus. Fica com cada uma delas, fica com cada um de nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer referência no sábado, quando nós estávamos entregando os alimentos arrecadados. Nós conseguimos, para a glória de Deus, cerca de 1 tonelada de alimentos. Quando estávamos entregando, o pastor que fez a distribuição, o pastor Orli, veio a Botafogo, apanhou o material, levou para São Gonçalo. O material, os alimentos foram colocados divididos em cestas e foram então entregues por nós no sábado. Mas na sexta-feira, o pastor Orli participou de uma live e ele me colocou para falar nesta live, conversando com o pastor Leandro, de uma igreja de Minas Gerais. E esse pastor estava falando da disposição de somar conosco, de ajudar a pessoas carentes. E ele estaria começando uma campanha na igreja. Nós damos relatório daquilo que nós compramos. Nós damos relatórios daquilo que nós entregamos. E queremos continuar fazendo o bem. Queremos continuar sendo agentes da graça do Senhor, sempre como fazemos
normalmente levando o pão, o alimento e a palavra de Deus que alimenta a alma. E nós queremos desafiar você a participar. Os membros da igreja de Botafogo sabem, nós suspendemos provisoriamente a campanha, até por conta do volume da arrecadação, nós estamos suspendendo, mas estamos recebendo sim ajuda de outros lugares. Essa semana vamos entregar uma quantidade de alimentos para os nossos irmãos em Acari, na comunidade de Acari. E certamente será uma oportunidade de abençoar aquelas pessoas que precisam. Tudo sendo feito para a honra e glória do nosso Deus. Toda a honra para Ele. Nós só fazemos porque Ele nos dá a possibilidade, Ele desperta em nós, em nosso coração, a disposição de ajudar, e nós vamos fazendo enquanto vida tivermos, fazendo a obra do nosso Deus. Por isso, queridos, não deixe de participar, não deixe de ser instrumento da bênção do Senhor, ser braço de Deus. Deus tem os nossos braços. Vamos fazer a nossa parte. Há um tempo atrás ouvi uma história de uma imagem de Jesus que, durante a Segunda Guerra Mundial, esta imagem foi destroçada. Caiu uma bomba perto e saiu pedaços da imagem de Jesus para todo lado. Terminada a guerra, começaram um processo de reconstrução daquela imagem. E eles conseguiram reconstruir tudo, menos as mãos. As mãos de Jesus não foram achadas naqueles escombros, não foram achadas. E aí alguém teve uma brilhante ideia. Colocou embaixo da estátua: Jesus só tem as nossas mãos. É isso. Seja a mão de Jesus para abençoar as pessoas. Eu queria, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Esse texto, queridos, só foi registrado por Lucas. Ele não está presente em nenhum outro evangelho. Esse texto vai falar de uma experiência tão especial de Jesus. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem. Jesus era aquele amigo que aparecia nas horas mais incertas. Aquele amigo que aparecia nas horas que ninguém esperava, que todo mundo achava que estava tudo perdido, que não tinha mais jeito. Jesus apareceu. O grande amigo, o grande companheiro de caminhada, de jornada, que não foi companheiro apenas dos discípulos a caminho da cidade de Emaús, não. Foi companheiro de todos os discípulos, dos 12 que caminharam com ele, mas também de todos os outros. E vem sendo companheiro ao longo de todo o tempo, ao longo dos séculos, nosso parceiro de caminhada. Eu quero ler esse texto e eu quero desafiar você a se colocar no lugar desta mulher, a chamada viúva da cidade de Naim. Lucas 7, de 11 a 17. O texto diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos
e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. O texto, queridos, fala a respeito de Jesus chegando na cidade de Naim, e ao chegar ele se depara com um sepultamento, com a multidão acompanhada da mulher, ou acompanhando a mãe, a mulher, a viúva, indo para sepultar aquele menino, aquele jovem. Eles saíam da cidade porque não havia cemitérios dentro da cidade. As pessoas eram sepultadas fora da cidade. E naquele contexto, Jesus chegou. A mulher era viúva e estava ali chorando a perda do seu único filho. Para que a gente possa entender a situação triste daquele contexto, queridos, perder filho é muito doloroso, mas é muito doloroso mesmo. Algumas vezes digo que o coração dos pais não foi preparado para perder filho. Os filhos, naturalmente, quando perdem os seus pais, choram, perdem muito mesmo, e perdem muito. Mas é uma dor diferente. Aquela mulher tinha perdido o seu marido algum tempo atrás, viúva. E naquele momento, o filho. Naquele momento ela estava indo sepultar o seu filho. A situação, e a fim da gente entender a dor daquela mulher, queridos, a situação da mulher naquela época era muito triste, muito triste. A mulher naquela época, irmãos, ela crescia para cuidar exclusivamente da casa e dos filhos. A mulher não trabalhava. A partir dos 12 anos, aquela mulher, ou as mulheres de modo geral, aprendiam os serviços domésticos e elas eram propriedade do pai. Normalmente a mulher não sabia nem ler nem escrever. Uma mulher que perdia o seu pai, ela tinha a esperança de se casar. E normalmente as mulheres se casavam novas, bem novas. Algumas mulheres com 12 anos, meninas ainda, 15 anos. Alguns autores dizem que esse jovem falecido tinha em torno de 17 anos. Vamos imaginar que ele tivesse 20 anos. 20 anos. E a
a mãe, tivesse se casado e, assim, bem mais idosa, bem mais velha, com 20 anos de idade, já tinha ficado para a titia, 20 anos de idade, dentro daquele contexto, naturalmente. Aquela mulher, então, tinha em torno de 40 anos. Era uma jovem ainda, uma jovem senhora. Só que ela tinha duas possibilidades. Uma delas seria se casar de novo. A religião judaica não ajudava as viúvas novas, não ajudava, porque elas poderiam se casar. Uma mulher com cerca de 40 anos era uma viúva nova, era uma viúva jovem. Ela poderia se casar ainda. Então, dentro da tradição judaica, dentro da religião judaica, a mulher ficava esperando que o irmão do falecido marido se casasse com ela, para manter a semente da família. Mas se o irmão do marido falecido não quisesse se casar com ela, ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer. E ela não tinha como se manter. E aí ela não recebia ajuda da religião judaica, o que normalmente acontecia com mulheres assim. Prostituição. As mulheres se prostituíam, porque era a única forma delas se manterem. Eu estou falando de uma mulher de 40 anos, mas você imagine, por exemplo, uma mulher de 30. Naquele contexto, uma mulher já idosa. E ela precisava, para se manter, ela precisava se prostituir. E ainda havia, queridos, um outro entendimento, uma maldição de Deus. A mulher viúva entendia que ela estava sendo amaldiçoada por Deus, porque Deus levou o marido dela. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 21, nós vamos ver isso. O Senhor estava castigando a viúva, por isso levou o marido dela. E é interessante, queridos, que isto, de alguma forma, era alimentado, esse tipo de conceito religioso. E eu pessoalmente entendo que a religião precisa fazer mais do que aumentar o peso sobre os ombros das pessoas. A religião deveria ser um instrumento de Deus para aliviar o peso das pessoas. Por isso que tantas vezes faço referência a Jesus e passo por cima mesmo de instituições religiosas, porque instituições religiosas de verdade podem ser bênção, mas podem ser um instrumento de peso para as pessoas. Dia desses falei a respeito dos talmidim, que eram jovens que começavam a conhecer a Torá com 5 anos. De 5 aos 10 eles já tinham decorado toda a Torá. Depois decoravam os livros dos profetas. Depois decoravam os livros poéticos e assim por diante. Aos 14 anos eles eram como que adotados pelos rabinos. E eles então discutiam com os rabinos a tradição oral. E os rabinos colocavam peso sobre os talmidim e sobre o povo também. E é nesse contexto que Jesus vai dizer: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. É nesse contexto. Peso imposto pelos rabinos, o peso imposto pela liderança religiosa, o peso imposto pelos sacerdotes. Mas Jesus então aborda aquela mulher. Me chamou a atenção o fato de que a cidade de Naim, no hebraico, Naim significa aconchego. Aconchego. Era uma cidade pequena, próxima, cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. Uma cidade interiorana, uma cidade gostosa de viver. Era lá que aquela mulher vivia com o seu filho, possivelmente com a sua família. Mas tudo que aquela mulher não teria se não fosse Jesus. Se não fosse a chegada de Jesus, tudo que ela não teria seria aconchego. Ela passa a ter cuidado de Jesus, mas só a partir da chegada de Jesus. E é assim, quando Jesus chega em nossas vidas, existe mudança. Quando Jesus chega em nossas vidas, existe acolhimento, existe aconchego. Eu quero caminhar com o texto, queridos. A cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava, como falei, cerca de 40 quilômetros, era mais ou menos um dia de caminhada. Para Jesus chegar naquele momento do sepultamento, Jesus, muito possivelmente, teria caminhado cerca de um dia, ou teria saído muito cedo de casa. Mas é interessante que Jesus tenha chegado ali, vindo de um lugar distante, e tenha chegado ali exatamente naquele momento em que a mulher estava para sepultar o seu filho. A Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. Jesus teve empatia, se envolveu com aquela mulher, com o sentimento de dor daquela mulher. Jesus então para o esquife, interrompe aquele momento e fala diretamente com aquele jovem. E Jesus então vai mandar que aquele jovem se levante. Sai daí, porque aí não é o teu lugar. Você precisa me conhecer primeiro. Sai daí. E é interessante, queridos, que a partir do momento que aquele jovem se levanta, as pessoas glorificam a Deus, e enaltecem a Deus. Era Deus agindo em Jesus, que era Deus. Era Deus sanando o problema daquela mulher. Era Deus curando a dor daquela mulher. O desafio, queridos, é confiar no Senhor. O desafio é saber que o Senhor está junto de nós, que o Senhor é capaz de atravessar o lago de uma margem a outra para cuidar de um, como nós falamos no domingo passado. Jesus é capaz de ir de Cafarnaum até Naim, andar cerca de 40 quilômetros para atender a necessidade de uma família.
Jesus fazendo diferença. Eu estou caminhando para o final. Observem no capítulo 7, a partir do verso 1, o texto vai falar a respeito da cura de uma pessoa sob o comando do centurião, um servo do centurião. E Jesus então cura um homem que estava doente, gravemente doente. Jesus anda mais um pouquinho e vai ressuscitar um morto. Faz diferença o tamanho do seu problema. Para Jesus não há problema. Para Jesus não existe problema sem solução. Problema que ele não possa resolver. Não existe problema que não possa ser resolvido por Jesus. A questão, queridos, é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. A questão é que muitas vezes nós falamos em nome de Jesus, mas queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Clame por Jesus. Jesus é o Senhor da vida. Clame por Jesus. Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus vai declarar: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. E nós podemos então, com esta credencial dele, nós podemos levar a ele as nossas lutas, independentemente de quais são. Jesus é capaz de cuidar de nós. Eu quero desafiar você a confiar nisso. Eu quero desafiar você a buscar a Jesus, como foi feito pelo centurião de Cafarnaum. Buscar a Jesus, buscar a Jesus. Jesus é aquele que está perto. Jesus é aquele que caminha junto. Jesus é aquele que está ao nosso lado. Ao nosso lado. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar do Calvário. Eu estava fazendo algumas anotações para falar neste culto. Eu estava pensando, durante todo o trajeto, o ministério de Jesus, Jesus só fez o bem. Jesus curou pessoas, muitas delas, ressuscitou. Jesus deu de comer a quem tinha fome. Jesus ensinou, trouxe a palavra de Deus, a vontade de Deus para as pessoas. Ensinou princípios éticos para as pessoas. Ensinou princípios de valorização do ser humano, valorização da mulher tão discriminada como falamos há pouco. E Jesus foi crucificado. Estas coisas incomodavam a uma liderança. E esta liderança não quis saber do bem que Jesus fazia. O que essas pessoas não sabiam, esta liderança não sabia, é que Jesus seria crucificado e ele ressurgiria para todo sempre. O que as pessoas não sabiam é que Jesus, que curava, continuaria curando, porque ressurgiu.
O Jesus que cuidava da sua igreja continuaria cuidando. A morte não conseguiu deter Jesus. E quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos nos lembrar disso. Jesus não seria detido pela sepultura. Jesus não seria detido pela morte. A ceia do Senhor, e tem esse nome porque foi instituída por Ele mesmo, é formada de pão. O pão que representa o corpo de Jesus, cravado na cruz do Calvário. O vinho representa o sangue de Jesus, derramado por mim e por você. Celebrar a ceia do Senhor é celebrar a vitória dele, mas a nossa também. Porque nós estaremos onde ele está, e a passagem foi comprada por ele, o passaporte foi conquistado por ele. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos disso com alegria. Nós, como os demais discípulos, sentimos a separação, o distanciamento. Eles, naturalmente, porque conviveram fisicamente com Jesus. Depois que Jesus ressurgiu, a saudade acabou. As profecias se cumpriram e eles entenderam que o morrer era lucro, como diz o apóstolo Paulo. Sem medo da morte, sem medo de testemunhar de Jesus, sem medo de falar de Jesus, pela convicção de que nós vamos para onde Ele está. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero dar um tempinho para você apanhar o seu pão e o seu vinho para nós participarmos da ceia. Se você não tem pão, use um biscoito. Se você não tem um suco de uvas, use um suco de laranja. Use um suco qualquer. Use água. Jesus sabe do seu coração. E nesse momento o pão ou o biscoito representarão o corpo de Jesus cravado na cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz, por amor a você e a mim. Agora, de posse do pão e do vinho, vamos participar da ceia, mas eu quero antes orar. Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, no verso 28, vai dizer: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, o homem, e então beba. Examinar, queridos, é ser confrontado, é estar disposto a uma nova experiência, é a renovação do pacto.
Esta é a ideia. A renovação do compromisso é viver uma nova experiência a partir de hoje. Se você tem falhado a partir de hoje, ou até hoje, renove o seu compromisso a partir de hoje. Renove o seu compromisso a partir de hoje. E se disponha a fazer a vontade do Senhor a partir de hoje. Pastor, você falou isso no mês passado. É isso, é exatamente isso. Renovando o compromisso, porque nós somos falhos, nós somos fracos mesmo. Nós temos que manifestar a nossa disposição de fazer aquilo que é certo. Examine-se, pois, João, e participe. Eu quero orar por você, eu quero orar por nós nesse momento. Deus querido, nós louvamos, Senhor, o Teu nome. Louvamos o Teu nome por Jesus. O Jesus capaz de curar o servo do centurião. O Jesus capaz de ressuscitar o filho da viúva. O Deus que tem todo o poder. O Jesus que, ainda que como Deus, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos esperança. Ó Deus, nós queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, dá-nos a oportunidade do recomeço, dá-nos a oportunidade de uma nova vida com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, começar de novo, buscando mais a Ti, buscando mais experiências contigo, buscando crescimento na palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por Jesus, muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, de maneira que possamos honrá-lo com as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, ele diz assim, capítulo 11, versos 23 em diante: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão.
palavra de Deus continua, verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Louvamos, Deus querido, o teu nome e te agradecemos mais uma vez por Jesus e pela oportunidade, Senhor, que temos de nos lembrar do sacrifício de Jesus por mim e pelos meus irmãos. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome, porque a tua palavra vai dizer que nós vamos celebrar esta ceia juntos com o Cordeiro, juntos com Jesus na eternidade. E isso, Senhor, alimenta a nossa alma de esperança, de alegria. A igreja na presença do Deus Todo-Poderoso, a noiva diante do noivo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, como noiva, segundo a tua palavra, a honrar o noivo. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos. Dá, Senhor, paciência nesse momento difícil. Que nós possamos, ó Deus, depender do Senhor. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto. Estamos terminando esse momento, esse encontro. Irmãos, a palavra de Deus não pode ser um livro de histórias. Não pode. Precisa ser um livro da nossa experiência. Se coloque diante do Senhor. Busque a Deus. A turma de Botafogo estará reunida amanhã, à noite do testemunho, nos grupos. À medida em que nós temos experiências com o Senhor, nós vamos ter coisas para contar, vamos tendo coisas para contar, por conta da intimidade. Não perca a oportunidade de estreitar relacionamento com o Senhor. Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos encerrar cantando o hino de número 60 do Cantor Cristão. E nós sempre cantamos, e é tão bonito, é uma festa tão grande. E eu quero convidar você a cantar comigo no encerramento do nosso culto. O Filho do
Tenham todos uma boa semana na presença do nosso Deus.